Bem-vindo ao Gastro Talks, onde falamos como encarar as doenças gastrointestinais além da farmácia. Olá pessoal, meu nome é Candice Krumel. Meu nome é Estela Marini. E você está escutando o Gastro Talks. Hoje nós vamos falar sobre um tema que a Estela gosta muito, que eu também gosto muito, mas que eu não estudo, que é dieta mediterrânea à brasileira. E aí, Estelinha, por que tu escolheu esse tema para falar hoje? Eu escolhi esse tema, Candice, muito porque na mídia e quando a gente vai ler os estudos científicos, né? Tanto eu quanto a Candice gosta muito de ler estudos e especialmente sobre microbiota intestinal, está sempre lá, né? A sugestão de alimentação saudável, equilibrada para nossa microbiota intestinal está lá, dieta do Mediterrâneo. Mas nós não moramos no Mediterrâneo. Então, como podemos adaptar a nossa realidade brasileira, né? Eu digo sempre que para um hábito, para que à medida que nós desejamos que algo se torne um hábito na nossa vida, precisa ser sustentável. E para ser sustentável, a gente tem que ter facilidade para obter os alimentos, senão não vai ser sustentável. Vou fazer uma semana e já vou desistir, porque eu não tinha tal alimento, não tinha o outro, mas como que eu posso fazer, né, para justamente trazer a dieta do Mediterrâneo para o nosso padrão, sim, de brasileiros, de acordo com o que nós temos disponível nas nossas mesas, seja nos restaurantes. Então, realmente, o objetivo do podcast hoje é ajudar vocês a enriquecer ainda mais a alimentação. E nós moramos num país, eu digo, muito abençoado em relação à disponibilidade de alimentos. A gente sabe o quanto realmente nós temos hoje uma variedade de frutas, de legumes aqui no Brasil, que muitos países, infelizmente, não têm essa mesma possibilidade. Então, justamente no podcast de hoje, a gente vai falar sobre isso. A impressão que eu tenho é que a dieta do Mediterrâneo, aquela coisa do sempre ganha, né? Porque quando a gente vai ler um estudo que fica comparando dietas, principalmente para a parte assim metabólica, né, e até para a parte intestinal, é uma dieta que sempre ganha, ela sempre é melhor do que as outras. Então, e claro, assim, se a gente pegar em curto prazo, às vezes tem outras dietas que têm uma resposta mais rápida, tipo a dieta cetogênica para perder peso, né? Até a dieta low carb, mas a longo prazo, a dieta do Mediterrâneo sempre ganha, porque ela é uma dieta sustentável, a pessoa consegue viver sem muitas restrições. Na verdade, assim, teoricamente, olhando, não tem nenhuma grande restrição. O que tem é a tal da moderação, que é tão difícil, né? Mas a longo prazo é uma dieta que ela é muito sustentável, que todo mundo consegue manter. Então, que é diferente dessas dietas muito restritivas. Então, não adianta fazer a dieta do abacaxi, perder muito peso num mês, e daí no outro mês fazer efeito sanfona. É muito melhor pensar a longo prazo e tu perdendo um pouquinho todos os meses, só que ninguém quer isso, né? Todo mundo quer resultados rápidos. Então, realmente, a dieta do Mediterrâneo, a longo prazo, ela é um sempre ganha, né? A curto prazo, às vezes não, mas a longo prazo, sim. Essa impressão que eu tenho, pelo menos. Exatamente, mas é isso realmente que os estudos mostram, né? Então, inicialmente, as primeiras observações são lá da década de 60. Olha então quanto tempo que já é estudado, não é algo novo. Então, os primeiros estudos foram lá da década de 60, onde os pesquisadores começaram a observar que as pessoas que moravam no Mediterrâneo, então, a população da Itália, da Grécia, da Espanha, de Portugal, eles tinham menor risco de doenças cardiovasculares. Então, isso chamou a atenção dos pesquisadores. E eles foram, então, avaliar essa população para entender, mas por que eles têm, em relação, né, quando comparado ao resto do mundo, uma menor ocorrência, uma menor incidência de doença cardiovascular. E se viu, né, justamente através desses estudos científicos, que estava associado ao padrão alimentar deles. Né? Uma alimentação realmente, a gente pode chamar de uma alimentação plant-based. Então, ela é baseada em plantas, não quer dizer que ela seja vegetariana e muito menos vegana. Ela é baseada, a base da alimentação do Mediterrâneo são as plantas. Né? E dentro da dieta plant-based, a gente tem outras também, né? Por exemplo, a vegana, a vegetariana também são plant-based. Mas a mediterrânea, realmente, a carne não é excluída, embora ela não seja a principal fonte de nutriente na dieta do Mediterrâneo, diferente, por exemplo, das dietas mais ocidentalizadas.
Então, realmente, isso é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, que realmente é um padrão alimentar mais característicos do povo do Mediterrâneo, mas que sim, que é possível nós trazermos para a nossa realidade brasileira, até porque hoje a gente sabe que não é só benefício para a prevenção cardiovascular. Também os estudos mostram que as pessoas que aderem à dieta do Mediterrâneo têm uma menor ocorrência de diabetes, uma menor incidência de obesidade e também, né, de problemas de doenças neurodegenerativas, dentre elas o Alzheimer. E, puxando para o nosso lado, né, Candice, se sabe hoje que realmente os pacientes que aderem à dieta do Mediterrâneo têm uma melhor diversidade da microbiota intestinal. E, além disso, uma relação muito boa das bactérias do bem, né, de bifidobacterium, que são bactérias muito boas. Aquela relação Firmicutes-Bacteroidetes também parece ser muito boa na dieta do Mediterrâneo, realmente com uma redução da permeabilidade intestinal. Então, a questão do leaky gut, que a gente já comentou aqui, a gente sabe também que à medida em que a barreira intestinal ela está fortalecida, com uma dieta realmente nutritiva, rica em polifenóis, em antioxidantes, e substâncias realmente que ajudam a fortalecer a barreira intestinal, realmente nós temos uma menor chance de doenças intestinais. Então, realmente vale a pena nós fazermos algumas adaptações na nossa alimentação para tentar, claro, né, como nós falamos, a brasileira, ou seja, não vai ser exatamente a dieta do Mediterrâneo, né, a não ser que você se mude para o Mediterrâneo, mas realmente tem sim como adaptar, a gente vai vendo ao longo do podcast. Não, e até eu acho que nós estávamos até comentando isso antes, que eu acho que no futuro vai se trocar o nome de dieta do Mediterrâneo para estilo de vida do Mediterrâneo. Porque se a gente pegar a pirâmide alimentar que eles fizeram, eles colocaram ali atividade física e sono, né? Então, assim, não é, acho que só a dieta também, o estilo de vida. Se tu vê assim, quando a gente vai ler ali sobre as Blue Zones, que um dia a gente pode até fazer um podcast sobre isso, são vilarejos ou são locais que o pessoal caminha muito, que tem morro, que ele sobe morro, desce morro, né? E no dia a dia a gente faz isso muito pouco às vezes. Tu sabe, eu sou uma pessoa que eu faço exercício físico, assim, eu vou na academia, eu jogo tênis, mas é tudo com hora marcada. E esses dias eu tava com uma paciente internada, eu não interno mais muito paciente. Eu tava vendo ela 2 vezes por dia, então eu tinha que subir 3 lances de escada, porque eu não tava pegando elevador, 2 vezes por dia. Isso já, tipo, eu vi que aumentou minha atividade física diária. Perfeito. Eu tenho que ver a paciente no hospital, que eu tinha que subir 3 lances de escada para ver ela, sabe? E isso aí eu acho que falta também um pouco no nosso dia a dia. A gente colocar não só a dieta, mas um estilo de vida, assim, mais orgânico, né? Então, acho que no futuro vai se trocar, em vez de dieta do Mediterrâneo, vai ser estilo de vida do Mediterrâneo. Só vai faltar lá o mar Mediterrâneo mesmo para a gente poder postar no Instagram, né? Mas tu sabe que, segundo a Unesco, já desde 2013, a dieta do Mediterrâneo é considerada patrimônio cultural e material da humanidade. Eu vi então, isso no site. Exatamente, porque tem esse olhar, não é só alimentação, não é só o que eles comem, mas é isso que tu falaste, é quase como é um modo de viver, é o estilo de vida deles, né? Justamente buscando mais movimento. E isso que tu falou da escada, eu acho maravilhoso. Eu sou, né, quem me acompanha sabe o quanto eu sou fã de subir escada. Né? Por quê? Porque subir escada é um ótimo exercício para a parte cardiovascular, sim, mas também ajuda a fortalecer a musculatura, principalmente ali dos membros inferiores. Nós sabemos, né, que a cada 3 andares que tu sobe corresponde mais ou menos a 10 minutos de caminhada em termos de gasto energético. Então, assim, realmente o ganho é muito grande. Eu costumo me organizar no consultório. Todos os dias eu tento fazer alguma atividade, até porque nós passamos um tempo grande sentado, né, Candice? Eu passo ali de 6 a 7 horas sentado, pelo menos por dia. Claro, entre que um paciente e outro a gente levanta, enfim, levanta para pegar uma água, mas mesmo assim, é bastante tempo sentado. Tá fazendo exame endoscópico, a gente fica em pé parado. Isso, né? Mas é melhor que sentado, né? É A gente sabe que realmente, né, quanto menos tempo sentado, melhor. Mas realmente, nos dias que eu não vou na academia, não tenho a minha dança, não jogo meu beach tênis, e aí eu subo escada, e lá no meu consultório são 14 andares. No início eu ficava muito cansada, mas depois é aquela coisa de tu ir aumentando, né? Eu digo para meus pacientes, se você mora no 18º,
se propõe a subir 6 andares. E lá no sexto, tu sobe o elevador e completa o teu trajeto de elevador. E aí tu vai, né, a cada 2 semanas vai aumentando mais um andar. E assim, e realmente é interessante que é sustentável, né? Porque é uma coisa que tu tem Uhum. acesso e que tu não precisa grandes organizações do teu dia. Coloca uma subida de escada ali de 10, 12 andares, nossa, já, eu digo, né? A gente já fez um ótimo exercício para a parte cardiorrespiratória. E é isso que, assim, se a gente parar para pensar, o povo do Mediterrâneo, né? Justamente como tu falaste lá no documentário da Blue Zones, né? Que vale muito a pena, está lá disponível no Netflix. Realmente, no documentário fica muito claro, não é hábito deles, por exemplo, ir na academia, mas eles têm muita atividade em pé, eles jardinagem, visitar, né, os amigos a pé, caminhar pelas pequenas, claro, são vilarejos também, né? Mas isso realmente faz muita diferença. Hoje nós sabemos que o comportamento sedentário, que é isso de muito tempo sentado, ela é muito maléfico para a nossa saúde. E hoje também nós sabemos, assim, não adianta tu ficar 1 hora na academia e ficar os outros 16 horas sentado. Não é que não adiante. Eu É falei, eu me expressei melhor, errado. né? Mas É assim, melhor ir para a academia 1 hora é. do que não ir. Mas, se você pudesse escolher entre ir 1 hora na academia versus ficar menos tempo sentado, os estudos recentes mostram que ficar menos tempo sentado, se você pudesse passar assim, só 4 horas sentado e as outras Uhum. 14 horas em movimento, seria melhor do que simplesmente ter 1 hora do dia para o exercício. Essa ideia do mais movimento, né? Realmente é algo relativamente novo na literatura, mas se sabe muito que, né, diminuindo o tempo sentado, a gente realmente tem muito ganho para a saúde. Então, na dieta do Mediterrâneo, isso faz parte, né? Como a Candice falou, está lá na base da pirâmide. Até a Mas gente também podia é começar a falar um pouquinho, né? Vamos começar, quem sabe, sobre a base da perfeito. pirâmide, né? Que a base da pirâmide Exa não tem alimento na base da pirâmide, né? A base da não pirâmide tem. é estilo de vida, né? Isso, e a sustentabilidade também, e as conexões sociais. Então, tem muito essa ideia das conexões sociais fortes. Hoje nós sabemos que realmente ter bons relacionamentos é um grande preditor de saúde. Eu não sei se tu conhece aquela corte de Harvard, então aquele Sim, é estudo o jeito que eles Harvard de ser fazem o feliz. segmento. Isso, mas essa corte de Harvard justamente estudou uma população de homens, né? E é o estudo, acredito que seja o estudo que tem um acompanhamento maior, são mais de 70 anos acompanhando essa população. E daí eles estudaram 2 perfis de homens, né, uns que moravam no subúrbio, e aí outro que já morava, né, na periferia, versus quem morava já na cidade com uma condição melhor. E foram acompanhando esses homens ao longo da vida. E aí o que eles chegaram à conclusão? Que o grande diferencial para que, né, daquelas que chegaram lá perto dos 90, 100 anos em relação aos outros era a qualidade das conexões sociais. Então, as pessoas que têm uma rede de apoio, que têm bons relacionamentos com os familiares, elas vivem mais. Não foi nível de colesterol, não foi glicemia, que são geralmente o que a gente acha que, meu colesterol tá bom, minha glicose tá boa, então eu tô com boa saúde. Não quer dizer, gente. Cada vez mais a gente sabe que ter saúde vai muito além da ausência de doença. E a saúde hoje a gente sabe que é aquele bem-estar físico e também mental. E a gente sabe se os relacionamentos interpessoais não estão bons, é difícil ter realmente equilíbrio mental, não é? E eu acho interessante, não é só a longevidade, né? É doenças crônicas, então assim, a gente ganhou muitos anos de vida nos últimos 50 anos, mas não necessariamente anos bons, né? Eles acham que Perfeito. assim, a cada 3 anos que a gente ganha, 7, 8, 9 meses são anos bons. Então, não adianta a gente viver até os 90 anos, mas os últimos 20 anos numa cama, dependente, tomando um monte de remédio. E o que eu acho interessante nesse estudo, que eles mostram o seguinte, que não só aumenta a longevidade, como diminui doenças crônicas também. Então, a pessoa, ela vive melhor. E também aumenta aquela sensação de felicidade, que é uma coisa muito difícil de definir. Que hoje em dia tem um zilhão de questionários que eles usam, mas que pessoas com conexões sociais
elas se veem mais felizes do que pessoas que não têm conexões sociais. Então, eu acho importante isso, que não só aumenta a longevidade, como aumenta anos bons de vida. Exato. Traz mais vida aos anos, né? Porque vida é isso, Cara, que lindo isso, Estela! Sabe que, né, aí, então, o nosso podcast, o objetivo aqui é olhar além da farmácia, né? Então, por isso que nas nossas conversas a gente sempre traz esse olhar da alimentação, do sono, do estresse, da atividade física. E o que hoje nós temos clareza? Que, claro, com o advento da medicina, e isso, nossa, é maravilhoso, nós estamos vivendo mais sim. A expectativa média do brasileiro aumentou muito nos últimos anos. Hoje, mesmo que a pessoa não tenha grandes cuidados, a expectativa média da população é 77 anos. Porém, o que se percebeu? Que realmente as pessoas estão vivendo mais, mas não necessariamente com qualidade de vida. Porque nós sabemos que muitas vezes o que o remédio nos traz nos ajuda a viver mais. Isso é maravilhoso, porque ele nos ajuda a baixar os níveis de pressão e daí consegue evitar a lesão em órgão-alvo, o mesmo acontece com diabetes. Mas os remédios, muitas vezes, eles não estão agindo na causa do que me fez adoecer. E daí é isso que a gente está falando, sobre alimentação, o sedentarismo, o estresse crônico, né? Então, não é por nada que eu sou uma entusiasta do estilo de vida, porque está aí, grande parte das doenças crônicas está aí a origem. Está aí, né, no nosso jeito, né, século XXI de viver, com uma alimentação. Claro, e hoje a gente tem uma disponibilidade enorme, né, de alimentos pão que dura um mês na prateleira. Quando tu era criança, tinha pão que durava um mês na prateleira? Não. Não tinha. Leite que dura 4 meses na caixinha. Gente, isso parece maravilhoso, né? Só que hoje nós estamos vendo o ônus dos alimentos ultraprocessados na nossa vida. Então, esse padrão alimentar do século XXI, nós sabemos hoje, né? Está aí o aumento da incidência do câncer de intestino em jovens, e a gente sabe, né, os estudos mostram que tem associação com os ultraprocessados. Todos os problemas intestinais, né, Candice? Disbiose, por exemplo. Aumento da permeabilidade intestinal, que hoje é tão falado, né? Aquela inflamação de baixo grau que acontece, tem muito a ver com esse padrão alimentar do século XXI. Então, realmente, nós podermos olhar, puxa, mas o que eu posso estar fazendo de diferente? Será que realmente eu preciso comer esse pão que dura um mês lá na prateleira? Eu posso. É difícil tu não ir uma vez no mercado por semana, pelo menos. Vou pegar um pão que não tenha tantos aditivos químicos, porque não existe milagre na indústria da alimentação. Se o alimento vai durar muito, é sinal de que ele tem muito conservante. Porque o alimento é feito. O natural do alimento é estragar, não é? Até achei interessante isso. Até eu vou colocar, deixa eu ver aqui, eu vou colocar a pirâmide alimentar para o pessoal ver, porque ela está disponível, né? Que Perfeito. embaixo ali na pirâmide mesmo, eles colocam pegar produtos frescos de produtores locais. Então, isso tá na base da pirâmide. A gente não falou também do descanso adequado. Isso, que é outro fator bem importante, né? Tentar. E aí vem o slow food também, porque na alimentação do Mediterrâneo, claro que tem toda o que nós estamos falando sobre essa questão de trazer alimentação mais natural, mais baseada em plantas, mas também a minha relação com a comida, o comer devagar, com atenção, né? Justamente essa prática, hoje a gente chama de mindful eating, que é comer, eu estar aqui, né? O que é o mindful eating? Eu estou aqui comendo e estou aqui degustando essa comida, que é completamente diferente do modo automático de se alimentar. No automático, eu estou aqui simplesmente devorando a comida, eu não saboreio, não mastigo, e acaba muitas vezes, primeiro que a gente não vai sentir o prazer, porque a gente só sente o gosto da comida na boca. Depois que engoliu, já era, né? E segundo, que vai atrapalhar muito também a nossa digestão e a regulação do nosso centro da saciedade. Como nós já falamos aqui no podcast sobre a parte, né, dos hormônios da saciedade, eles demoram em média 20 minutos para serem liberados, de 15 a 20. Se eu como rápido, não dá tempo do meu corpo se autorregular, eu acabo muitas vezes comendo mais do que realmente o meu corpo precisa. Então, acho bem legal. Eu vou só resumir, então, o que está na base da pirâmide para a gente começar a falar da alimentação, tá? Então, na base da pirâmide, tá? Atividade física diária, descanso adequado, convivência, né? Que foi isso que a Estelinha falou, de a gente
ter relações sociais boas, né? Biodiversidade e estacionalidade, que deve ser comer frutas da estação, que a gente consegue encontrar Isso. aqui perto, né? Produtos tradicionais, locais e com respeito ao meio ambiente e fazer atividades culinárias. Eu li um livro há um tempo atrás, eu não lembro mais o nome do livro, que era de uma autora francesa, e ela dizendo assim, ó, que a melhor dieta a longo prazo que tem para fazer é a gente cozinhar. Porque tu pega o produto natural e tu gasta um tempo naquilo e tu vê o jeito que as coisas são feitas e tu cozinha para as outras pessoas, então tu melhora as relações sociais, então que a longo prazo cozinhar é uma maneira de se manter saudável. E eu achei super Ótimo. interessante. Isso que tu está falando, realmente, o que que acontece, por exemplo, quando a gente come em restaurante? Por mais que tu escolha alimentações saudáveis, tu não sabe que tipo de gordura foi colocado ali, tu não sabe se não foi colocado aqueles temperos ultraprocessados, né? Tu não sabe exatamente quanto tempo, né, foi preparado aquele alimento. E realmente eu digo, né, claro que tem gente que realmente não gosta de cozinhar. Mas às vezes a gente não gosta até porque a gente não se desafia a fazer algo novo, né? Porque a gente não sabe. E à medida que a Uhum. gente começa com uma receita mais simples e muitas vezes envolver a família nesse processo, né? Quem tem filhos, por exemplo, nós que temos filhos pequenos, Eu não gostava de eles. cozinhar até ter filho. Daí Aham, eu tive filho e tive que aprender a cozinhar. E acho ótimo, é minha terapia. Eu tava com um é, problema, eu tava cortando carne. E meu marido falou, deixa que eu corto. Eu falei pra ele, não, tu não tá entendendo. Isso aqui é pro meu bem. Deixa eu cortar isso aqui. e aí que vem justamente isso de tu tá curtindo aquele momento, né, Candice? Bota Sim. uma musiquinha, né? Uhum. Eu acho que realmente pode se tornar até o momento de união da família. Percebo muito isso, né? O quanto realmente na pandemia, isso foi uma coisa que eu achei interessante. Na pandemia, nós voltamos para as nossas cozinhas, só que agora a gente já viu que novamente, né, voltamos para o jeito Bagunçou. modo operante século XXI, né? Mas eu lembro, né, das as memórias da pandemia, assim, uma das memórias que ficou foram várias tardes aqui na minha casa fazendo bolo com as crianças e aí buscando novas receitas. Então, realmente pode ser isso que tu falaste, é muito legal. E aí, sobre uma coisa que eu queria chamar atenção, veja que a Candice falou, diariamente atividade física. E aqui, de novo, eu quero desconstruir a ideia de que atividade física é ir para a academia. Gente, atividade física é qualquer atividade que faça você sair da cadeira. É difícil, diferente de exercício físico. Exercício físico é o ter um horário X para ir fazer o meu exercício. Eu vou na academia segundas, quartas e sextas, das 6 às 7 da manhã, por exemplo. Vou jogar meu futebol, né? Vou jogar meu tênis. Isso é exercício físico, uma atividade física estruturada, que tem hora e fim para acabar, tem início e fim para acabar. Já atividade física é qualquer atividade que te tire da zona de repouso, ou seja, qualquer atividade, desde que eu não esteja sentada, né? E que realmente faça o meu corpo se movimentar. Então, aqui conta tudo, tá? Então, atividade física justamente tem a ver com redução do comportamento sedentário, né? E daí tem a ver Até com assim, ó, aqueles. eu moro numa cidade pequena, né? Eu pego o carro pra tudo. Pra tudo. Até porque eu moro no, tipo assim, na periferia dessa cidade pequena. Eu pego o carro pra tudo. A minha irmã mora em São Paulo. Ela não pega o carro pra quase nada. Porque pegar Uhum. carro é tão difícil lá que assim, o negócio é 5 quadras da casa dela, vou caminhando. O negócio é 7 quadras da casa dela, vou caminhando. Porque as coisas Ótimo. que são ali perto é muito mais fácil ir caminhando do que pegar o carro. No final, ela faz muito mais atividade física lá em São Paulo do que eu que moro numa cidade pequena. Porque para mim Mas pegar o carro é muito fácil. claro. E eu acho que hoje nós temos um aliado, eu ainda não comprei, mas eu vou comprar, que são os relógios, né? Os Ah, watch eu que marcam os tenho! 1.000 passos, né? E aí, Estela, quantos 1.000 passos é o ideal? Pelo menos 7.000. Pelo menos 7.000. Claro que o ideal seria 10.000 passos, 10.000 é ideal, mas, assim, tipo, top mas das galáxias, 10.000, né? para tu ter uma atividade física realmente moderada, acentuada, seria 10.000 passos por dia. Mas pelo menos 7.000 passos, né? Então, quem tiver o relógio que marca os passos, não deixe de usar,
coloque de manhã e só retire de noite e avalie quantos 1.000 passos tem dado por dia. Pelo menos a meta é 7.000 passos, né? Além E do, é difícil, claro que gente. Se eu trabalho o dia inteiro, eu vou falar assim, tem dias que eu olho ali, tá 4.000. Tem dias que tá 10.000. Uhum, Mas uhum. tem dias que tá 4.000, Eu né? digo para os meus pacientes, olhou no relógio, deu 5.000 passos, se mora em apartamento, chega em casa e ó, subir Vai subir escada. escada, vamos lá, tentando chegar aí à meta dos 7.000, né? E Uhum. realmente, isso que a Candice falou é muito verdadeiro. De que muitas vezes a gente não consegue no nosso dia trazer mais esse movimento, mas também às vezes, Candice, o que falta é um pouco de consciência da gente parar e pensar. Olha só, quem sabe que eu boto no estacionamento mais longe lá no hospital, por exemplo. Ao invés de estacionar lá na porta de entrada do hospital, eu vou estacionar lá longe e vai me fazer eu caminhar mais? Quem Uhum. sabe o trajeto que eu vou passear com o meu cachorro, eu aumento o trajeto? Quem sabe, ao invés de ir na padaria de carro, eu vou a pé? E aí eu já vou explorar, convidar meu filho para ir junto e a gente já vai olhar a natureza, enfim, sabe? Essas pequenas, aí que tá, essas pequenas mudanças, o subir escada, o ir no mercado próximo de casa a pé, o deixar o carro mais longe no estacionamento, é isso que vai fazer diferença, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, não vamos esquecer disso. Claro, como eu disse, né? Nós moramos em umas cidades grandes hoje, com cada vez mais, realmente, como se fosse assim. É mais difícil hoje andar de bicicleta nos centros grandes, é mais difícil até mesmo caminhar, dependendo no centro. A gente muitas vezes não tem um lugar adequado, mas vamos adaptar, né? Adaptar dentro das nossas possibilidades e de forma que isso seja sustentável. E é isso justamente que o povo do Mediterrâneo faz. E sobre a Guria, a gente chegou na sustentabilidade, metade do podcast e nem entramos na dieta ainda. Muita calma nessa hora, muita calma. Vamos começar então. Daí a gente vai andar um pouquinho. Nós vamos pular água, tá? Na base da pirâmide tá água, chás ali, tá? perfeito. Porque Chá sem eu acho açúcar, tá chá sem açúcar, tá? Mas então ali embaixo, então tá isso que a gente falou. Em cima tem então água. Então a água tá liberado, tá, gente, né? A água tá total, absolutamente os liberada. Só 8 pra. copos, que também é difícil, né, O Candice? quê? Ó, já comecei a tomar, ó. É. São 6 da manhã, para quem não sabe, mas eu tô É que é água tomando. assim, ó, eu falo pros pacientes, tu tem que ter sempre do lado, senão tu esquece de tomar, né? Então tu Exatamente. tem que ir andando no dia com a tua garrafinha de água. Fazer o quê? Tem que ter sempre do lado, senão tu esquece de tomar, né? E daí a gente entra em coisas que a gente tem que comer todos os dias, né? Coisas que a gente tem que comer Perfeito. todos os dias. Vamos começar pelas frutas e as verduras ou tu quer começar pelos carboidratos? Não, podemos começar pelas frutas e verduras. Então tá. Então, em relação às frutas e verduras, realmente se fala muito das frutas vermelhas, né? No Mediterrâneo, se fala muito das frutas vermelhas. Lá, como por exemplo, claro, aqui no nosso meio a gente tem acesso a morango, mas lá eles consomem mais mirtilo e framboesa, o que para nós nem sempre é acessível, né? Mas Guria nós temos, framboesa é quase inacessível, né? exatamente. Mas o que realmente se sugere? Que realmente no Brasil nós temos as nossas berries brasileiras, e aí vem até no Rio Grande do Sul a gente não tem tanto jabuticaba. Mas Como a não? sugestão aqui pelo menos em Caxias eu não vejo tanto, mas também aí. Guria, aqui em Santa Cruz tem muita jabuticaba. Ah, Minha mãe tem uma árvore de então tá. jabuticaba na casa dela, uma jabuticabeira, Que coisa mais ótimo. linda. Segundo eu revisei, né, uma reportagem publicada por uma nutricionista especialista em dieta mediterrânea, e ela realmente fala que, né, da possibilidade da gente incluir nossas berries brasileiras, que seria jabuticaba, acerola e amora e morango. A Amora, tem bastante morango também, é Amora é fácil mais fácil que encontrar. framboesa, né? Não, framboesa, eu decidi esses dias, decidi não, eu realizei que eu nunca tinha comido framboesa na vida. Quando eu fui no café da manhã e tinha framboesa no café da manhã, e eu vi a fruta, e é uma fruta que a gente fala tanto, e eu olhei para aquela fruta e falei assim, você nunca esteve no meu campo de visão. Então, eu Aham. decidi que, tipo assim, era a primeira vez que eu estava vendo framboesa, sabe? E por que que as frutas vermelhas elas são tão importantes? Porque elas são antioxidantes, então elas ajudam muito
nessa questão toda, não só cardiovascular, a gente sabe, mas também os antioxidantes têm um papel muito importante na nossa microbiota intestinal. Então, as frutas vermelhas, tentar pelo menos em uma refeição do dia colocá-la, né? Claro que ainda o mais fácil acesso ainda é o morango, né? E em alguns locais a jabuticaba e aí talvez a amora na sequência, né? Então, tentar pelo menos em uma refeição do dia nós tentarmos colocar as frutas vermelhas, porque elas realmente têm essa ação aí antioxidante muito importante para a nossa saúde. Não, e aqui eles colocam assim que é 1, 2 porções de frutas por dia. Então não é aquela Isso, coisa também de passar o dia inteiro comendo fruta, né? A fruta tem frutose, fruta engorda também. exato, A fruta, claro. ela é a maioria das frutas é high FODMAP, então ela pode dar distensão abdominal, ela pode dar flatulência. Tudo isso que a gente falou no início, né? As coisas são boas com moderação. Então não é assim, agora eu vou comer fruta o dia Uhum, inteiro. Vai uhum, ter consequências também. É 1, 2 porções perfeito. de frutas por dia, né? Isso, exatamente. Então, das frutas, em relação, realmente, que eu gostaria de chamar a atenção, além, claro, e daí o ideal, né, realmente, como a Candice falou, né, um coloca fruta vermelha, mas aí uma outra fruta também. O importante é manter esse consumo aí de 2 porções de frutas por dia, mas sempre que possível lembrar das frutas vermelhas. E tentar também dar preferência para frutas da estação, né? Porque o Isso, que acontece? A gente pega frutas que não são da estação, muitas vezes elas têm que vir de longe e eles colocam coisas nessas frutas para mantê-las bonitas por fora. Então, não necessariamente elas estão muito saudáveis naquele momento que a gente vai comer. Às vezes eles tiram elas ainda não maduras do coisa, deixa amadurecendo no caminhão. Então, o ideal é a gente conseguir botar frutas, como eu falei, a minha mãe tem a jabuticabeira que chega em casa com um saco de jabuticaba. É pegar frutas da estação, que foram colhidas há pouco tempo. O ideal é isso, né? e de preferência sem agrotóxico, mas nem sempre é possível, né? E a A gente da minha faz o que é mãe é. possível, né? A gente sabe hoje, mas tem estudo que mostra que é muito melhor tu comer fruta e verdura, mesmo com agrotóxico, do que não consumir. Claro. Porque eu já escutei isso das pessoas. Ah, mas aí eu não, tá cheio de veneno e daí não vale a pena. Não, mesmo, claro, tu vai tentar remover ao máximo aquele, né, os venenos, enfim, descascando algumas frutas que realmente, né, que a gente sabe que na casca concentra mais, né, Candice? Mas Uhum. claro que o melhor mesmo seria comer orgânico. E quando não puder, você realmente faz essas adaptações, mas com certeza é melhor consumir, né, do que não consumir por conta dos agrotóxicos. Exatamente. Em E as relação às verduras? frutas, às verduras, então. Em relação às verduras, no Brasil, né, não tem realmente uma diferença em relação ao que a gente costuma consumir. Quanto mais diversidade, melhor. Essa é a mensagem. O que eu gostaria de chamar aqui a atenção é sobre os temperos. Porque no Mediterrâneo, na dieta do Mediterrâneo, tem mais uma questão que eu acho interessante, que não é que eles não consumam sal, mas eles tentam reduzir o consumo de sódio e aumentar, né, os temperos que eles geralmente colocam na comida é justamente o alho, a cebola e, né, as ervas finas, aí vem, né, a alecrim, as outras ervas também que salve, essas outras opções, mas tentar reduzir o sal dos alimentos realmente está presente na dieta Não, do tá até Mediterrâneo. aqui na pirâmide, tá aqui. Isso, Ervas, especiarias, alho, cebola e aqui eles falam menos sal, né? exatamente. Eu acho que isso também é um ponto importante e provavelmente por isso também que ela tem um benefício tão grande na saúde cardiovascular. Uhum. Nós sabemos que o consumo de sal, ele é um dos grandes vilões da nossa saúde como um todo. Nós sabemos realmente que é um dos principais, né? Se a gente for olhar na questão do padrão alimentar, não é só um, mas ele está dentro das causas principais das doenças crônicas não transmissíveis, né? Essa dieta rica em sódio. Então, também chama atenção no padrão alimentar aí do Mediterrâneo. Bom, tá, das verduras a gente já falou. Isso a gente tá falando assim, na pirâmide tá assim, em todas as refeições, frutas, tá? E eles até costumam falar assim para tu usar a fruta como uma sobremesa. Então, às vezes tu pode Isso, comer a refeição e tu come uma frutinha depois como sobremesa. Verduras, 2 porções em todas as refeições. Daí vem os carboidratos, que eles colocam, tem
que o bom seria ter carboidratos em todas as refeições, que aqui tem pão, massa, arroz, cuscuz e outros cereais, preferencialmente cereais integrais. Isso. Estelinha? Em relação aos cereais, na verdade, até fazendo o adendo que tu falaste ali, Candice, por exemplo, vamos pensar no café da manhã. Claro, não vai comer verdura no café da manhã, né? Mas aí, Até dá. geralmente, tu Tomate vai dá. colocar. Tomate Mas não fruta. é muito habitual. Mas assim, É. sempre ter uma fonte de micronutriente, né? Então, no café da manhã eu vou comer minha fruta. Aí no almoço eu vou realmente reforçar pelo menos uns 2 tipos de legumes, de salada. E aí depois, no lanche da tarde, de novo, voltaria para a fruta. E aí no jantar, não aquele café, né? Porque não sei porque no Brasil, mas tem o hábito de tomar café de noite, né? E o ideal é voltar a comer uma alimentação com legumes, né? E salada à noite também. Para daí fecha as 2 porções de fruta e pelo menos as 2 porções de legumes no dia, Mas né? é que a gente tem um café da manhã muito americanizado. E, na verdade, isso Exato. aconteceu ali depois da Segunda Guerra Mundial, que teve uma pressão da indústria alimentícia para colocar muito leite de manhã, muito cereal, tipo sucrilhos e pão de manhã. Quando a gente viaja e vai, às vezes, eu fui para a Turquia uns anos atrás, eu fiquei chocada com o café da manhã, porque tu entra no café da manhã, é comida que tem. Entendi. Feijão, legumes salteados, entendeu? É comida, cuscuz. Pô, olha lá, no café da manhã é uma janta, sabe? Então, o nosso café da manhã que é muito americanizado, porque às vezes tu viaja para outros lugares, tu vê que o café da manhã é uma refeição mesmo, assim. E depois eu vou passar a sugestão, né? Mas a gente sempre tem que lembrar de ter todos os grupos alimentares em todas as refeições, tá? Proteína, carboidrato e micronutriente. E Uhum. aí realmente a gente vê que normalmente no café da manhã, o que eu percebo, né? Eu falo bastante de alimentação dos meus pacientes, a maior parte das pessoas não consome nem proteína nem fruta de manhã. Acaba comendo pão com manteiga e um café preto. E isso nutricionalmente é muito pobre, né? Falta muito nutriente aí. E aí isso muitas vezes faz com que tu tenha fome no final do dia. E aí acabe comendo muito à noite, que é o pior momento, pensando em metabolismo, para ter uma alimentação rica em calorias, já que está todo o teu corpo se preparando para descansar, né? Uhum. Eu digo no modo proteção de tela. Então, realmente é bem importante esse equilíbrio e tomar um ótimo café da manhã. Sobre os cereais, Candice, o que nós temos, né, como tu falaste, de preferência, sempre que possível, cereais na forma menos processado possível. Então, por exemplo, o arroz integral, né? Sempre que possível, trazer, você preferir, você colocar no seu prato o arroz integral. Por quê? Porque o arroz integral, qual é a diferença do branco para o integral? Justamente porque o branco ele é mais processado, foi tirado aquela casquinha, né? Que justamente está ali a fibra do feijão, do arroz. Então, justamente quando a gente coloca o arroz integral, a gente vai trazer mais fibra e a fibra nos dá mais saciedade. A fibra também nos ajuda justamente na saúde intestinal e também na parte da saúde cardiovascular. Nós sabemos que uma alimentação rica em fibra se relaciona a um menor nível de colesterol, uma menor resistência à insulina. Então, realmente, tem possibilidade de comer arroz integral? Não deixe de comer arroz integral. Eu sei, gente, eu também amo arroz branco. É mais gostoso, é mais palatável. A gente come bem mais também, né, Candice? Porque, É de mais novo, fácil, né? Porque, na verdade, o arroz integral, claro. ele é mais durinho, tu tem que dar uma mastigadinha boa para poder comer ali, né? E ele acaba também, o tempo de cozimento é maior, né? Geralmente é Uhum. meia hora para cozinhar o arroz Quem faz integral. arroz integral sabe? Tu deixa lá cozinhando um tempão, depois vai espentar, tá duro ainda, então continua. Exatamente. Também se sugere no Brasil, né, como cereais, como outras opções de cereais, além do arroz, a mandioca, a tapioca, também poderia, dependendo da Uhum. refeição. A aveia também é um cereal muito bom para a nossa saúde intestinal, para a saúde cardiovascular. E nesse padrão, a brasileira se sugere que a gente Ai, traga guria, a não sei, eu aveia não mais gosto para muito de nossa aveia. Pra mim, aveia é coisa alimentação. tipo pra engordar gado, sabe? Mas em vez de engordar gado, engordar seres humanos, assim. Que não tem gosto nenhum, aquilo ali tá certo que tem fibra e tudo mais. Mas a impressão que eu tenho é mais ou menos a mesma coisa que farofa, assim. É um negócio que tá dando ali pra engordar o dito cujo. Mas ele, em termos de nutrição, realmente a aveia ela é muito
né? Ela é do grupo das beta-glucanas e ela tem um benefício muito grande, né, Candice? A gente não pode até não gostar da aveia, mas que ela é importante para a saúde intestinal, ela é, Não, né? eu sei que Ah, ela vai tem dizer que, fibras. Ela tem fibras solúveis, eu sei disso. mas vai dizer que no inverno um mingauzinho de aveia não Deus tem me um sabor de livre. Mas assim, infância. ó, se quiser perder a amizade, tu fala assim, quando eu for te visitar, tu me oferece um mingau de aveia. Tu vai ver eu fugindo daí. É sério? Vai, então tá Sério, mas não bom. como de jeito nenhum. Não, eu gosto de aveia, acho que é um ótimo aliado, né? Mas, enfim, isso é muito. Aí que tá a preferência alimentar, tudo bem. Eu não como aveia, mas eu como arroz integral e tá tudo bem. É Uhum. isso. Tem que ser realmente Quinoa também, alimentação. né, guria? Isso, quinoa também é uma Quinoa ótima entra opção. aí nos cereais. Embora a gente muitas vezes não consuma, mas é algo que a gente consegue ter fácil acesso. O que eu gostaria de chamar atenção é que a farinha branca, gente, ela não costuma fazer parte da dieta do Mediterrâneo. Ela não costuma. Farinha branca, farinha de trigo branca, que é, né, o tradicional aqui no nosso país, ela não costuma fazer parte da alimentação do Mediterrâneo. Eles usam realmente, quando é a farinha mais a integral, E e é o outras trigo opções sarraceno que eles usam também, né? também, exatamente. E os alimentos ultraprocessados, eles também não fazem parte da dieta do Mediterrâneo. Então, aquele pão, mesmo que seja o pão integral, que dura um mês na gôndola, caiam fora, porque não é uma boa e não faz parte realmente do padrão alimentar do Mediterrâneo. Esses alimentos que têm um monte de aditivo químico para durar um monte de tempo, né? Então, assim, nós estamos falando agora de todas as refeições, né? A gente falou frutas, verduras, os Isso, carboidratos, e daí aqui em todas as refeições também entra o azeite de oliva. exatamente. A gente sabe que o azeite de oliva ele é rico em gordura monoinsaturada, que é uma gordura muito boa. Claro que sempre que possível seria legal usar o extra virgem, que é o produto da primeira prensa, ou seja, então nutricionalmente o extra virgem é melhor. Porém, mesmo que não seja extra virgem, o azeite de oliva, né, tem muitos estudos hoje que mostram que realmente ele é um alimento muito importante para a nossa saúde cardiovascular e para a nossa saúde como um todo. Então, além de ter, né, a gordura monoinsaturada, que é uma gordura do bem, porque nós precisamos de gordura, né, Candice? As gorduras, elas são fontes, né, na verdade, de energia, sim, mas também a gente precisa, muitas vezes, para sintetizar hormônios, por exemplo, a gente precisa de gordura. E tem várias funções no nosso corpo que ela precisa de gordura, mas que seja gordura do bem. Não aquela gordura que gruda lá nas nossas coronárias, né? Mas uma gordura realmente que nos ajude no bom funcionamento do nosso corpo. Pois é, E guria, isso realmente, da gordura, tu sabe que isso aí, pra mim, ainda é bem controverso, sabe? Talvez seja até um ponto que a gente ainda não, nós duas não entramos no denominador comum. Bom, só para explicar pro pessoal, assim, a gente tem gorduras monoinsaturadas que todo mundo, tipo, concorda que são as melhores que tem, que é a gordura que tá no azeite de oliva. A gente tem as gorduras saturadas, que é a gordura animal, basicamente. Então, é aquela gordura que ela fica sólida em temperatura ambiente, é uma gordura saturada. E essa aí que todo mundo, né, vê como meio demoníaca, assim. A gente tem, demoníaca não, mas não tão boa. A gente tem a gordura poliinsaturada, que são as gorduras dos óleos vegetais. E essa coisa de saturada, insaturada, poliinsaturada, tem a ver com química ali, com as conexões entre hidrogênio e carbono, que a gente não vai entrar aqui, né, em detalhes, mas então as poliinsaturadas são as que tem nos óleos vegetais, né, que tem na margarina, por exemplo. E a gente também tem aquela gordura trans, né, que é a gordura hidrogenada, que essa sim é demoníaca. Essa aí, todo mundo tem esse denominador que é demoníaca, que na verdade se pegou uma gordura poliinsaturada e se hidrogenou ela, né? E daí isso faz com que ela fique mais fácil, assim, de se manejar. E ela faz muito mal. Essa sim faz muito mal, tanto que hoje em dia a indústria alimentícia já não é mais para usar esse tipo de gordura, o FDA já proibiu também. Então, essa sim é muito mal. Bom, mas o que acontece? Eu acho que lá na medicina, assim, a partir ali da década de 70, principalmente, começou a se falar muito mal da gordura saturada. Muito, muito mal da gordura saturada, que é a gordura animal. E assim, quanto mais eu leio, assim,
menos eu acho que ele é tão ruim assim. Claro, isso que a gente falou, tá falando desde o início, tudo em moderação, entendeu? Uhum, Mas eu não consigo ver a gordura saturada como sendo uma coisa uhum, horrorosa, sabe? uhum, Tipo assim, não, tem que tirar a pele do frango por causa da gordura, tem que tirar todas as gorduras da carne na hora de comer. Cara, eu acho que na verdade a gordura saturada faz parte da nossa alimentação também. Eu não consigo ver ela como sendo uma uhum, coisa uhum, tão ruim assim. Eu acho assim, uhum, a monoinsaturada é melhor, mas no meu, isso a gente pode discordar bem tranquilo, no meu ponto de vista, eu prefiro a gordura saturada do que a gordura poliinsaturada. Então, eu uhum, prefiro a manteiga do que os óleos vegetais, que são muito mais processados que a manteiga. Porque na minha cabeça, se a gente quer ter uma alimentação com coisas mais naturais, entra a gordura saturada, que é a banha de porco também, é a manteiga. Os óleos vegetais que a gente tem no supermercado, óleo de soja, óleo de girassol e até o próprio óleo de canola, que é um óleo que tem bastante gordura monoinsaturada, para mim eles são ultraprocessados, sabe? uhum. Então, e a dieta mediterrânea não tem gordura saturada. É, tipo Não, assim, o mínimo de gordura saturada. Mas isso é uma coisa que eu fico meio assim, porque eu não consigo olhar gordura saturada com óleos tão ruins. E eu estudo e eu vejo assim que não me parece tão ruim a gordura saturada, sabe? Mas claro, não em excesso, né? claro. Então, assim, Candice, como tu falaste, a gordura saturada, a fonte dela vem dos alimentos de origem animal, exceto tem uma que é o óleo de coco. O óleo de coco é rico em Uhum, gordura é. saturada e ele é de origem vegetal. Então, realmente, o que tu falaste, o equilíbrio, né? Se a gente olhar a própria dieta do Mediterrâneo, embora ela não estimule a gordura saturada, mas ela não proíbe carne. E a carne tem gordura saturada. Porque mesmo que você tire lá a gordurinha, aquela capinha de gordura, entre a carne vermelha, por exemplo, entre as fibras tem gordura, porque senão ela é dura. A Sim, fibra, né, o marmoreio, né, que é aquela gordura entre as fibras é que realmente, olha a filha do pecuarista falando. mas Aqui é eu tenho vários verdade, conflitos de gente, quando interesse, carne a gente viu? olhar, quando tem esse marmoreio, que a carne vai ser macia, né? Olha, agora só abrindo um parênteses, o meu pai, ele cria gado, ele planta melancia, ele planta soja, ele planta arroz. Mas eu não tenho nada a ver, tá? Esse negócio da minha família, só pra Aham. tu, pra Mas tu vai ver que eu ser tudo tenho. herança, Estela, é tudo herança. Eu não vou, pra tu ver assim, eu não vou falar. Olha só. Então, eu vou te dizer assim, dependente do meu conflito de interesse aqui, né? Eu vou falar realmente o que os estudos falam em relação a isso, né? Até ontem isso foi motivo de discussão no nosso grupo do estilo de vida, justamente veio à tona essa discussão. Gordura animal versus, né, as gorduras vegetais. E depois isso renderia um outro podcast. Mas pensando em saúde cardiovascular, o que a gente tem realmente de evidência seria realmente esse priorizar os óleos vegetais, e aí seria o de canola e o de soja, que seria os menos, digamos, maléficos. O primeiro seria o azeite de oliva, depois seria o óleo de canola, porque tem uma relação ômega 3, ômega 6 melhor do que o óleo de soja. Mas eu concordo com o teu ponto de vista, acho que isso é motivo, né, de justamente a gente conversar em outro momento. Mas eu novamente penso, justamente como tu falaste, no equilíbrio, né? No Mas se equilíbrio. a gente pensar assim, o óleo de canola, a canola até é uma planta modificada geneticamente, né? Não existe Uhum. canola na natureza, foi modificado geneticamente, tanto que canola quer dizer Canadian Oil Low Acid, né? Então, na, na minha concepção, quanto mais perto da natureza a gente tá, melhor é, sabe? Se a gente Uhum, pegar óleo de uhum. soja, óleo de canola, que são óleos que têm que ser desodorizados para a gente conseguir consumir, né? A gente não tá perto da natureza usando esses óleos, sabe? E tem mais uma questão na indústria alimentícia. Normalmente o óleo que é usado, isso eu não sabia, é óleo de palma. Que esse sim é muito ruim. Esse é muito ruim, o óleo de palma é muito Esse é ruim. muito ruim. E em grande escala, pessoal, por que os alimentos industrializados, ultraprocessados, os malefícios, eles não usam óleo de soja nem óleo de canola, não, porque são óleos caros para serem Uhum. usados em grande escala. A indústria alimentícia usa o óleo de palma. E esse sim, em termos de saúde cardiovascular, em termos de
né, de placa de ateroma, de gordura, não é uma gordura boa. Então, por isso, de novo, cozinhar na nossa cozinha, né? Porque daí lá a gente coloca. Não, só Voltamos para ao que lembrar a gente também, tinha gente, que conversado o antes. azeite de oliva não é para ser esquentado, na maioria das vezes, tá? Ele perde as características boas dele. Tem alguns azeites de oliva que podem ser usados na cozinha, né? Mas daí o ideal, se for fazer coisa assim mais quente, acima de 220, 240 graus, o ideal é usar então ou esses óleos ali que eu não gosto, né? Que é o óleo de canola, óleo de soja, ou usar a gordura mesmo, manteiga, o óleo de coco, né? A gordura saturada, mas o azeite de oliva não é bom esquentar a ponto de fritar alguma coisa com azeite de oliva não é bom. E aí, só fazendo uma correção, o de canola ele é monoinsaturado. Aí É o de soja é monoinsaturado, a gente poliinsaturado. falou, né? Tu falou? Isso, tá. Uhum, é. Na Ok. verdade, Então, em assim, relação. ele só perde pro azeite de oliva em gordura monoinsaturada. Ele é super. E Só tem que assim, eu algo. acho que mesmo ele tendo bastante gordura monoinsaturada, eu não vejo ele como uma coisa, tipo assim, não é ecológico o termo, mas uma coisa natural, sabe? Mas se a gente for ver quanto realmente a gente usa de óleo na nossa cozinha, né, Candice? É Ah, eu pouquinho, uso né? muito Pelo pouco. menos Eu não frito na nada porque minha eu odeio ter casa que limpar o fogão depois, guria. é pouco, né? Tu vai colocar ali um É. pouquinho na comida e, enfim, realmente, quando possível, usar azeite de oliva e quando não for possível, tentar, né? Realmente o que fizer mais sentido para você, né? Ah, Bom, gostei. em relação. Tá, mas aí Uma coisa que eu agora a gente gostaria acabou a de. refeição principal, entende? Vamos lá. Não, tem uma questão que eu acho legal da gente falar aqui, que eu acho, nossa, fantástico, né? Brasil, eu sou realmente apaixonada pelo nosso país, que é a produção de azeite de oliva no nosso país, Sim, aqui no especialmente Rio na Grande do região Sul. sul. Coisa que, né, nós somos do Rio Grande do Sul. Até pouco tempo atrás, os azeites de oliva, eles eram importados, né? E faz agora mais ou menos em questão de menos de, né, mais ou menos uns 5 anos, que sim, começaram a se produzir oliveiras no Rio Grande do Sul. E nós temos hoje, e aí a gente sabe que a qualidade do azeite de oliva também tem a ver com a validade dele. E muitas vezes eu percebia que esses azeites de oliva importados, tu olhava na validade, nossa, já tinha uns 3 anos, quando chegava aqui para nós consumirmos 2 anos. E aí a gente consegue hoje, né, ao consumir o nosso azeite de oliva aqui nacional, ter realmente um azeite de oliva mais fresco, né? Então isso é interessante Mas também, né? e na verdade, é 20 anos que tem essas oliveiras aqui, que agora que está se fazendo azeite de oliva. Claro, Então, mas na verdade, essa produção começou há 20 anos, para tu ver. Isso que eles falaram. Ah, exato. na Europa tem milhares de anos, né? Aqui a gente Uhum. começou há 20 anos, então a gente ainda está engatinhando nisso. Mas se hoje em dia, eu acho que ano passado, 3 marcas foram até premiadas, assim, Ótimas. né? Exato, E, muita qualidade muito boa. e que eles falam o seguinte, que no norte, às vezes, do país até se produz mais, mas não tem a mesma, não é tão nutritivo o azeite como é o daqui. É Perfeito. bem legal. E aí, e agora vindo para as oleaginosas, né? E na Qual verdade, é a então, assim, a tua? gente acabou assim, o que tem que ter em todas as refeições. E agora a gente fala assim, ah, tá, o que tem que ter todos os dias? Daí vem as Uhum, oleaginosas. exatamente. Então, assim, na dieta do Mediterrâneo, a carne, por exemplo, a gente sabe que a carne normalmente é uma das fontes importantes de proteína, né? E lembrando que proteína não é só para a saúde muscular, né, pessoal? Proteína a gente precisa para sintetizar hormônios, para nossa pele, né? Então, a proteína realmente ela tem uma função importante. E se a gente quebrar a proteína, ela na verdade, ela é como se ela fosse formada por vários tijolinhos que a gente chama de aminoácidos. Nós temos os aminoácidos essenciais e os não essenciais. Os essenciais são os que o nosso corpo não produz e a gente tem que obter da alimentação, e os não essenciais são os que o nosso corpo produz. Então, que eles fazem, né? O povo do Mediterrâneo, como é que eles, já que eles comem a carne, não é que eles não consumam, mas ele não é a base da alimentação. O que está lá realmente como uma fonte importante de proteína de aminoácidos? Realmente está aí as oleaginosas, mas não só as oleaginosas. Então, as oleaginosas seria, eles não têm lá o feijão, mas eles têm a lentilha, eles têm a ervilha, eles usam muitos nuts, dentre eles, por exemplo, as nozes, pistache, avelã. Então, eles usam realmente. Desculpa, errei.
Tô falando das oleaginosas, não das leguminosas, me confundi. Mas Eu falei pistache é das. oleaginosa, avelã é Isso, oleaginosa. isso, eu falei das. Ah, Misturei que as leguminosas e leguminosas é oleaginosas. semanal, né? Exato. Eu estava falando das oleaginosas, mas as oleaginosas também têm proteína, né? Foi isso que Tem. eu fiz um gancho, né? Mas as leguminosas realmente elas são consumidas, né? Com uma frequência. E daí, como eles não têm o feijão, eles acabam realmente substituindo pela ervilha. E aí não só a ervilha fresca, mas também a ervilha aquela seca que É, pode ser as consumida. leguminosas eles colocam aqui no mínimo 2 vezes por semana comer. Isso, exatamente. E No aí mínimo. veria Então também. é igual ou maior do que 2, né? Vezes por semana comer as leguminosas. As oleaginosas seria todos os dias, 1 a 2 porções. Mas porções é uma porçãozinha, né, gente? Não é uma porção. E assim, ó, aqui no Brasil ainda, eu acho que, tirando nozes, talvez, as outras oleaginosas são muito caras, assim, para a população em geral, né? Eu vejo, Isso. eu como bastante a amêndoa seca, é muito caro. A castanha não é tão cara, só que eu sou alérgica, eu não consigo comer, né? E mas eu vejo assim, quando eu compro, eu penso, meu Deus do céu, que careza isso. Então, tirando, Mas acho que mas nozes não é tão caro assim, né? isso. E entra. E a castanha também não é tão cara assim, entra. O que tem que cuidar é que são porções pequenas, porque são muito calóricas as oleaginosas, né? Então, se tu comer muito, acaba engordando, né? Eu costumo dizer para os pacientes a palma da mão, que dá mais ou menos meia xícara, né? Que dá Uhum, mais ou menos 30 a 40 gramas. Inclusive com proteção de cardiovascular pela redução do colesterol. Na dieta de portfólio, que é foi um estudo canadense, justamente com o objetivo de avaliar a redução do LDL colesterol. Esse uhum. estudo é bem legal. Mostrou lovastatina, era medicamento versus alimentação. E realmente, daí nessa alimentação entrava 40 gramas de oleaginosas, são castanhas, amêndoas e nozes. E aí mais algumas outras, né, 10 ml de azeite de oliva, soja também. E realmente se equiparou, né, essa redução do LDL colesterol. E se sabe que também ajuda na saciedade, né, Candice? Não, Então, só que não, não isso dá que eu te para. falar. Eu acho isso ótimo quando tu quer dar aquela beliscada, entendeu? Eu acho Como as lanche da oleaginosas tarde, eu acho ótimo. é Lanche da isso. tarde, eu acho muito bom. Uma fruta, uma porção de oleaginosas. E acaba Exatamente. sendo Às vezes eu chego prático em também, casa, né? assim, de tardezinha, morrendo de fome, eu pego uma porção de oleaginosa, como tem que comer devagarinho, não pode bater na boca, assim, né, e comer super rápido, mas assim, tu come aquilo ali devagarinho, dá saciedade, tu não precisa daí fazer um pãozão pra comer, uma coisa assim, e aquela, porque assim, eu acho que o grande problema, às vezes, quando tu tá com fome, é isso, tu abre a geladeira e tu tenta pegar a caloria mais Claro, rápida, né, e claro. as oleaginosas, eu acho que elas dão esse... Realmente. E lá no Mediterrâneo eles comem mais nozes, pistache e avelã. Já no Brasil, então, a sugestão é que a gente realmente inclua as castanhas, né, como nós falamos antes, e além das nozes. O amendoim também entra como oleaginosa, mas a gente sabe que o amendoim tem mais ômega 6 que ômega 3. E Então, não ele é não é tão bom oleaginosa, né? assim para a nossa saúde, né? Então, realmente é melhor a gente evitar, né, o excesso. A gente come Uhum. uma pequena porção, mas não, e também ele acaba sendo rico em gordura saturada também, por exemplo, a pasta de amendoim, né? Então a gente tem que comer com cautela, né? Como tudo na vida, como a gente já conversou, né, Candice? Uhum. Bom, daí assim, ó, a gente falou então agora das oleaginosas, que entra em coisas que a gente tem que todos os dias, né, pelo menos um pouquinho, e daí entra nos laticínios também, nos derivados do leite, que também eles colocam Isso, aqui 2 porções por dia, né, isso. e preferencialmente daí magros. Eu gosto de queijo, né, todos os outros eu sou meio assim. Sim, sim. Mas Iogurte, aí iogurte realmente, também, iogurte e com aí viria fruta. aí, lembrando que os laticínios, pessoal, não é só fonte de cálcio, eles também são fonte de proteína. Uhum. Então, assim, tá, eles não comem carne vermelha todos os dias, mas aí eles comem as oleaginosas, que são fontes de proteína, eles consomem os lácteos, 2 porções por dia, que também na nossa padrão de alimentação brasileira é o recomendado.
né? E entra o queijo, o iogurte, o leite, né? Então, realmente é importante. E lembrando, por exemplo, os próprios cereais, Candice, a gente não para pensar, tá, mas olha só, então deve ser uma alimentação pobre em proteína. Os cereais também têm proteína. Por exemplo, o casamento arroz e feijão é o casamento perfeito. Por quê? Porque, por exemplo, o feijão tem falta de metionina, que é um dos aminoácidos essenciais. E o arroz, ele tem metionina, mas não tem lisina. Então, eles se completam. Então, por isso que é muito importante o arroz com feijão. Porque daí tu vai ter todos os aminoácidos essenciais que tu precisa. Claro que a quantidade de proteína que tem em 100 gramas de feijão é 9 gramas. 100 gramas de carne tem 30 gramas de proteína. Por isso que é importante não olhar um alimento isoladamente, é esse conjunto que vai nos dar aquela quantidade de proteína, que geralmente aí vai dar 0,8 gramas por quilo, né? Então, esse conjunto é a combinação arroz, feijão, salada, colocar os nuts na salada, por exemplo, né? E assim a gente vai conseguindo construir uma alimentação saudável. Não, e isso que eles falaram, que na verdade a proteína animal, né, ela entra na alimentação do Mediterrâneo, mas não é para ser a base da alimentação. Ela entra como um Perfeito. complemento, né? Bom, daí é o Perfeito. seguinte, isso a gente viu agora todos os dias, daí vai para coisas semanais, né? E daí até eles colocaram aqui ovos, 2 a 4 porções por semana. Eu como muito mais que isso, tá? Daí entra as leguminosas secas, que a gente já falou, que é o feijão, a lentilha, o grão de bico, que seria mais do que 2 vezes por semana. Eles não colocam quantas, mas tipo assim, que o ideal seria mais que 2 vezes por semana. A carne branca, mais ou menos 2 vezes por semana. Eu acho que carne branca entra frango, né? O pato também. E o porco, carne de porco, mas não a parte gordurosa. Eles colocaram aqui. E pescados e mariscos mais do que 2 vezes por semana. E a carne vermelha seria menos do que 2 vezes por semana. Não sei se você quer falar um pouquinho das carnes. Realmente as carnes, eles realmente o preferencial deles são os peixes, né? Mas assim, também é importante a gente desconstruir a ideia de que na dieta do Mediterrâneo sempre tem que comer salmão. Não, é 2 vezes por semana, no máximo, né? Então não Não é tem todos máximo. os É no dias. mínimo 2 vezes por semana. 2? Ah, ok, tá. É que nem o feijão. No mínimo 2 vezes por Isso. semana, não tem máximo. Mas o ideal seria assim, ou tu coloca a carne, ou tu coloca a leguminosa, né? Para a gente tentar fechar essa quantidade aí de Uhum. proteína, além dos outros alimentos. Mas realmente, claro que a gente sabe que no Brasil a gente não tem o salmão do Mediterrâneo, né? Como. Não, e eu vou te falar o seguinte, mesmo assim, tu pensa assim, tu também mora numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, eu também moro numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. O peixe, quando chega aqui, é peixe congelado, né? Exatamente. Não, o peixe não faz parte daquelas coisas que eles falaram assim, produtores locais, comida fresca. Não, não Uhum, é. O nosso peixe não uhum, é fresco, o peixe congelado. Então, pra gente, tipo assim, também, isso aí também tem que ser visto, né? Que as uhum, coisas uhum, não são frescas aqui. Lá são. Uma coisa é tu morar em Santa claro, Catarina e tu poder pegar peixe claro. do pescador ali. Mas a ideia justamente é que a gente consuma peixes locais, né? Baseado, Exatamente. né? Realmente pensando na dieta mediterrânea brasileira, que a gente realmente foque em comer os peixes que nós temos aqui, que são realmente que vêm das nossas águas, né? Então, é justamente essa a ideia, que a gente coloque mais peixe na nossa alimentação, mas que não, mas que seja os locais, porque nutricionalmente é melhor se a gente comparar, né? Como a Tu sabe que Candice esses dias o falou. meu irmão, esses dias não, já faz um tempo, meu irmão foi pescar com meu tio. E daí ele voltou e falou: Ah, pesquei, sei lá, lambari, sei lá, um peixinho. Traíra, sei lá. Vamos comer hoje à noite? Vamos, tá. Ele limpou os peixes, que é difícil limpar peixe, pra quem já limpou peixe sabe que é difícil limpar peixe, limpou Aham. os peixes. E até eu acho que eu não sei se ele fez frito o peixe ou ele fez na chapa, assim, na churrasqueira. Quando eu botei aquilo na boca, eu falei, meu Deus, que coisa boa! Que peixe é esse? Que maravilha! E ele olhou, sei lá, traíra, lambari, blá, blá. E o cara, mas eu nunca comi um peixe tão bom. Ele assim, que é fresco, Candice. Claro, O peixe foi claro. pescado hoje, ele ainda tá com gosto. Tu tá acostumado a comer peixe congelado.
Verdade. Candice, será que dá tempo da gente falar rapidinho do cardápio? Dá tempo, guria, cara, dá tempo. Deixa eu só falar uma coisa aqui, ó. Batatas menos de 3 vezes por semana e doces, tá no topo da pirâmide os doces, menos de 2 porções por semana, tá? Isso. Então, doce tá também, gente. Isso que eu falei, não é uma dieta que, tipo, corta. Não, não corta, só tem que, tipo assim, viver com moderação, né? E Mas dá consumir sim. frutas de Ela não sei se preferência. tu tem algum compromisso agora. Eu não tenho agora. Então, tá Não, bem então, tranquilo. assim, em relação então, a adaptação, lá no congresso ano passado do Gut Brain, a Lara Natasha é uma ótima nutricionista, ela realmente ela deu uma aula sobre dieta mediterrânea brasileira e ela sugeriu um cardápio, né? Eu acho legal falar, claro, nós não somos nutricionistas, mas para dar uma ideia, né? Como é que seria um cardápio balanceado que caiba na nossa rotina de brasileiros e que nutricionalmente está parecido com a alimentação do Mediterrâneo? Então, no café da manhã, o que ela sugeriu, né, realmente na aula dela, o café da manhã adaptado, né, seria consumir, então, frutas, de preferência mais de uma variedade, no formato de salada de fruta, para aumentar esses nutrientes. Ovo, então ela colocou assim um pote de salada de fruta, um ovo quente, um pão ou torrada integral e uma xícara de café. Depois, claro que ela sugeriu no meio da manhã, se for possível, tomar uma vitamina, né, leite e batida com frutas vermelhas, com morango. Só que claro que a gente sabe que isso nem sempre a gente Bah, consegue, eu vou te né? falar, no meio da manhã tu fazer uma batida com frutas vermelhas, tu tá muito bem de Isso vida, só né? para quem está em casa mesmo, né? Mas enfim, a ideia seria trazer algum momento fruta vermelha aqui para nossa alimentação. No almoço, a sugestão que ela passou foi metade do prato viria verduras e legumes crus ou cozidos, metade do prato. Né? Isso aqui, vários padrões alimentares, seja de Harvard, ou tem essa orientação. Metade do prato é a parte colorida. E aí seria mais ou menos um quarto do prato o arroz integral, por exemplo, uma concha de feijão, e daí ela coloca um pedaço de peixe, de preferência, e aí no nosso país, geralmente, os peixes frescos da região, sardinha, enfim, que a gente sabe que já é mais difícil sardinha, mas o peixe, né, seria uma sugestão ali. Mas também lembrando que a gente não precisa comer carne em todas as refeições, mas aí a gente deve aumentar a porção de feijão e consumir junto vitamina C, né? Consumir junto a laranja, por exemplo, para justamente absorver o ferro. Depois, no lanche da tarde, a sugestão é que se consuma de novo mais uma porção de leite, que seria na forma de iogurte natural, com metade da xícara, né, de oleaginosas. Então, seria iogurte, castanhas, nozes, uma maçã e uma xícara de chá verde. Lembrando que o chá verde é rico em polifenol, ele é bom para a saúde intestinal, mas claro que se a gente olhar assim, a dieta mediterrânea fala de chás, mas não fala exatamente de chá verde, mas ela colocou essa sugestão aqui, até porque ela também estava falando no Congresso Gut Brain Saúde Intestinal. Então, no lanche da tarde, olha só como ele é completo. Ele tem a fruta, os micronutrientes, ele tem as oleaginosas, que é proteína e gordura boa, e ele tem o iogurte, que é proteína e fonte de cálcio, e mais o chá verde, que é um complemento aí para a microbiota intestinal. E o E, jantar gente, seria é parecido. importante também salientar que quando a gente fala assim, iogurte, sempre dá preferência para iogurte natural, aquele que não tem, tipo assim, não tem muita coisa escrita na embalagem, né? Isso, Tu olha a embalagem, se tiver um monte de coisa, esse iogurte natural não é muito bom. Tem que ser assim, ó, leite e mais uma coisinha, assim. exato. E à noite seria a ideia seria continuar metade do prato salada e legume, né? Então, legumes crus e cozidos, aí consumir um pouco de carbo, mas aí a proteína de novo, né? Que daí poderia ser um filé de frango, por exemplo, um arroz e aí a salada, por exemplo. Seria uma sugestão. Então, essa foi a sugestão que ela passou no Congresso de uma alimentação mediterrânea brasileira. Então, com menor consumo de carne vermelha, um consumo maior de legumes, de frutas, lembrando sempre que possível trazer aí as frutas vermelhas para nossa alimentação, lembrando de trazer as castanhas para o nosso lanche da tarde, as nozes, as amêndoas, ao invés do biscoitinho, né? E eu acho uma coisa que a gente não falou e que é interessante é que
na salada, às vezes é mais saudável tu colocar o azeite de oliva na salada do que tu comer a salada sem nada. Porque as Isso, vitaminas lipossolúveis, que é a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K, elas precisam de gordura para serem absorvidas. Então, tu colocando ali o azeite de oliva na salada, tu faz ficar mais fácil a absorção dessas vitaminas. Então, é perfeito. uma boa assim, ó. Tipo assim, não vou colocar o azeite de oliva para não engordar, mas na verdade, assim, esse azeite, ele dá um boost assim no teu metabolismo e ele ajuda na absorção das vitaminas que tu tá comendo junto com a salada. Então, é uma boa colocar o E azeite de oliva ali, né, junto com a salada. isso. E só para finalizar, né? A Candice sabe que eu sou fã do feijão. Lembrando que o feijão, para a gente justamente não distender, não dar gases, a gente deve deixar de molho sim. A gente faz a técnica do remolho com o dobro de água, deixando 12 horas de molho. Mas tem que ter o dobro da água, pessoal, senão não libera o fitato. E aí, o interessante é que nessa técnica de remolho, além de reduzir a formação de gases, porque a gente realmente remove a substância que daria gases na nossa barriga, o interessante é que elimina as substâncias que são antinutrientes. Ou seja, a gente sabe que o fitato, se a gente não bota ele de molho, tu acaba não diminuindo a absorção dos nutrientes do feijão. Então, você deixar de molho 12 horas, aí fica aquela espuma em cima e aquela água escura, você botar aquilo fora vai ajudar muito na absorção dos nutrientes do feijão, além de se tornar muito, facilitar o processo digestivo. E deixa eu perguntar uma coisa, Stella, em relação às outras leguminosas, desculpa. Porque a lentilha e o grão de bico, elas também podem dar distensão abdominal, mas principalmente do grão de bico, eu não sei se faz remolho ou não. Eu também não sei, a gente precisa pesquisar. Eu acho que faz. Se não me A falha a memória, lentilha eu já falha. vi fazerem, Uhum, uhum. né? Mas eu Mas o grão de não. bico. Mas o grão de bico também não sei. Acho que isso fica para outro Não, podcast. esses Eu dias vou uma pesquisar. paciente minha me falou que distendia com grão. Que, não, ela, não sei o que ela falou do grão de bico. Daí eu falei, tá, mas quem é que come grão de bico? Ela, eu, todos os dias. Eu, então, que ela tava Mas lendo é a dieta low ótimo. FODMAP, ela viu ali grão de bico. Eu falei, tá, mas quem é que come grão de bico? Claro. Ela, eu, todos os dias. Eu, então tá. Dá para fazer pasta de grão de bico, dá para colocar na salada. É, Nutricionalmente ele é muito bom e é gostoso também, né? Candice, estamos encerrando, né? sim, hoje a gente até passou um pouquinho, mas que hoje a gente não tinha compromisso, né? Verdade. Tu quer falar alguma coisa pra encerrar, Estela? Então, a mensagem final é possível ter uma alimentação mais saudável, sim. E eu penso muito, né, em que eu me alimentar bem vai muito além de contar calorias, né? Essa questão, claro que a gente, como a Candice falou, se você está acima do peso, a gente, claro que fica atento à questão das calorias, mas também a gente deve estar atento à nutrição. O que eu estou trazendo para o meu corpo de nutriente? E justamente buscar alternativas, variar, pessoal. Eu acho que a grande questão aqui da dieta do Mediterrâneo, o grande aprendizado é não se, né? Claro, se você não gosta de mais nenhuma fruta, tudo bem comer uma banana e maçã todos os dias durante ao longo da sua vida. Mas quem sabe você se permita ir variando as frutas, porque daí você vai trazendo diferentes vitaminas, diferentes, né, nutrientes, essa diversidade, não como só arroz de cereal. Um dia eu como arroz, outro dia eu vou comer polenta, né, feito lá de farinha de milho, e assim eu vou trazendo mais nutrientes. Então, tentar diversificar, né, os alimentos, porque isso também é importante. Assim a gente vai deixar, né, uma maior quantidade de células felizes do nosso corpo, porque especialmente, né, a microbiota intestinal, se a gente parar para pensar, cada gênero de bactérias tem um alimento preferencial, e se a gente diversifica a nossa alimentação, a gente vai conseguir sim trazer os alimentos que os nutrientes que a gente precisa, evitando necessidade de suplementação. Nós É, temos aí eu acho que a nas. dieta mediterrânea ela tem muito a ver com moderação, que é uma coisa que a gente tem muita dificuldade, né? O E caminho do meio. o caminho do meio. Então, assim, às vezes para os pacientes é muito mais fácil restringir, fazer uma coisa super agressiva, do que ir para esse caminho. Mas como a gente falou no início, a impressão que a gente tem, não é só impressão, isso aparece em todos os estudos, é que a longo prazo caminhos agressivos não costumam dar certo. A gente não consegue manter muito tempo restrições. Então, a moderação é o que dá certo a longo prazo. E isso é muito difícil. É muito, muito difícil a gente conseguir se permitir algumas coisas, mas saber, olha, isso aqui eu me permito pouco, isso aqui eu me permito um pouco mais.
mas acho que a longo prazo é a melhor dieta que tem mesmo. E ela tem tudo a ver com moderação, não é nada que é proibido, tudo a ver com moderação, né? Eu separei para Pessoal, nos finalizar o sigam nas nosso. redes sociais, Posso né? só deixar uma mensagem final? Ah, deixa aí. Bem rapidinho. Tem um quadro de um restaurante aqui em Caxias que eu acho que tem tudo a ver com a dieta do Mediterrâneo. Que ele fala assim, ó. Pare, respire fundo, acalme seu coração, cheire, sinta cada detalhe na sua escolha, saboreie. Descubra um novo ingrediente, coma com calma, agradeça. O principal e melhor ingrediente será sempre você. Ah, legal, hein? Eu acho que isso tem muito a ver. Quando eu li, eu digo, nossa, isso aqui tem tudo a ver com a dieta do Mediterrâneo, porque essa conexão, essa, né, não só naquele momento de estar ali saboreando a comida, mas também interagindo com as pessoas, de preparar a tua comida, né, isso tem muito a ver com a dieta do Mediterrâneo, É estilo isso de sim nós vida do podemos Mediterrâneo, trazer. guria. Exato, exatamente. É. Muito, eu vou passar então o meu Instagram, é @Estela, com esse mudo Marine Gastro. O meu é @candicecrumel.gastro. Eu esqueci agora. E tem o do Gastrotox também, né? Que é Isso, Gastrotox Gastrotox underline, né? underline, Isso exatamente. aí, @Gastrotox underline. Gente, nos sigam nas redes sociais. Mandem sugestões de programas. Comentem, curtam, encaminhem para alguém que vocês gostem, né? E era isso. Exatamente. Tchau, Um Estelinha. ótimo dia. Beijo. Até mais. Beijo. Tchauzinho.